Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver, não vai entender que o que é? Que o crente até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. Teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante a dia. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quantos creem nessa palavra? Descansaremos em Ti, Senhor. Diga assim: e se chorar, chora nos pés do Senhor. E tem Jesus como seu consolador. O teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Se você crê, meu amado, levanta as suas mãos e diga isso. Oh, vou seguir os passos de Jesus. Comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar. Mais uma vez, diga: vou seguir. Você pode fazer melhor, levante sua voz, diga: vou levar, diga, comigo a minha cruz. Nós cremos em Ti, Senhor, nós podemos descansar em Ti. Mais uma vez, declare isso com fé, diga: vou seguir os passos de Jesus,
vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Salmo de número 25, vamos ler a partir do verso de número 6. Diz assim a palavra: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em justiça, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa as minhas iniquidades, pois são grandes. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Senhor, nós estamos aqui na tua presença e pedimos, ó Pai, que a tua palavra seja ministrada na vida dos teus filhos que aqui chegaram. Que não seja eu, mas é o teu Espírito, Senhor, falando ao coração daqueles que chegaram nessa noite. Peço que o Senhor visite de uma maneira maravilhosa e toque profundamente aonde eu não sei, aonde eu não consigo, mas que o teu Espírito Santo possa tocar profundamente o íntimo e a alma daqueles que chegaram através da tua palavra, que é poderosa para transformar. É por isso que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, nós somos levados dia após dia, ao abrir os nossos olhos de manhã, a viver uma vida de escolhas. Nós acordamos de manhã e já temos que abrir o nosso guarda-roupa e decidir qual a roupa que nós vamos escolher. Mesmo assim, também decidimos quando pegamos o nosso carro, qual caminho fazer ou mais rápido, talvez por causa do trânsito, decidir escolher qual é o caminho mais rápido para chegar no trabalho, porque talvez você esteja atrasado e precisa correr. Nós escolhemos o que comer, nós escolhemos o que vestir, nós decidimos quais são as nossas referências, decidimos os nossos relacionamentos, enfim, a vida ela é feita de escolhas, não é? E é interessante isso porque quando Deus nos criou, Ele outorgou a nós algo muito especial e muito interessante, que é o livre-arbítrio. Deus não nos fez como robôs, enfim, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, você deve agir desta maneira. Imagina se você fosse levado a fazer algo que já estava pré-determinado para você fazer. O robô normalmente é assim, ele decide fazer o que alguém escolheu por ele. Mas Deus nos concedeu algo muito especial, que é o livre-arbítrio. Você decide. É interessante que se você não quiser, Deus não vai interferir nas suas escolhas. Ele mesmo sendo o Senhor de todas as coisas, se você não quiser, Ele não vai interferir nas suas escolhas. Isso é muito interessante. Por que Deus faz isso, não é? Ele poderia decidir se você vai segui-lo para sempre ou não. Ele poderia definir, você será sempre meu, você fará sempre o que eu quiser. Mas Ele te concedeu o livre-arbítrio. Isso é poderoso, isso é uma das grandes revelações do Evangelho para as nossas vidas e é a doutrina da nossa igreja. Nós, como Igreja do Nazareno, acreditamos no livre-arbítrio. Acreditamos que Deus nos concedeu essa bênção de poder escolher. Você escolhe, decide o que fazer. Se nós vivemos uma vida de escolhas, então Deus também nos concedeu isso, para que você saiba o que você está fazendo. Então, quando você se achega ao Senhor, você não se achega por obrigação, você não se achega a Ele porque foi totalmente direcionado para isso, mas você se achega a caminhar com Deus,
porque você definitivamente quer andar com Ele. É um desejo do seu coração. Isso é muito especial. Por isso que Deus te concedeu isso. Deus não quer que você ande com Ele, porque você é obrigado a fazer isso. Ninguém gosta de caminhar com pessoas que estão obrigadas do seu lado. Não é? É chato você ir para o trabalho e lá você é obrigado a aguentar o seu chefe, ou não é? Você tem que aguentar aquele homem, todo dia martelando na sua cabeça. É horrível isso. Você está do lado de pessoas, talvez por interesse ou por uma obrigação, mas Deus te deu a consciência de escolher caminhar com Ele se você quer ou não. Isso é muito poderoso. Nossa vida é feita de escolhas e você tem esse poder, você tem essa condição de saber definir o que você quer ou o que você não quer. Então é interessante isso. E as escolhas, às vezes, por mais estranhas que pareça a você, cada um tem o seu poder de escolha. Não é? Quando a gente vai comer junto com as pessoas, com um grupo de amigos, nós decidimos lá, vamos comer uma pizza. Você quer pizza do quê? Eu gosto de abobrinha com brócolis e com berinjela. O outro fala, pelo amor de Deus, você vai comer pizza de berinjela, de abobrinha? Não, pede uma pizza de calabresa, pizza de mussarela, mas de abobrinha, de berinjela. Enfim, cada um faz as suas escolhas conforme o seu desejo, não é? Conforme o que gosta. Você define as suas escolhas baseado naquilo que você acha que vai ser bom para você. Ninguém define escolher alguma coisa que acha que aquilo vai ser ruim. Você não vai, sabendo que um determinado caminho te leva a uma consequência terrível, ou mesmo assim, te leva ao abismo, você não vai escolher aquele caminho. Você sabe que você está numa autoestrada, e ali há uma ponte, e lá está fechado dizendo assim, não passe adiante, porque a ponte está quebrada, não há mais ponte. Se você for, você vai cair no rio. Você vai por esse caminho? Você decide escolher assim? Não. Cada um de nós escolhemos aquilo que pode parecer bom para nós. Cada um de nós decidimos mediante algumas coisas que nos leva a entender que aquilo será bom para nós. Mas a verdade é o seguinte, nós passamos a cada dia vivenciando momentos de escolher. Eu me lembro que até mesmo a televisão, eles buscam isso, né? Buscam saber qual é o interesse daqueles telespectadores. Eu me lembro de um programa antigo chamado Você Decide. Quantos lembram disso aí? Havia na Globo, Você Decide, lembra? Aí, as histórias eram cabeludas, né? Todas elas meio estranhas, umas histórias meio dramáticas, e sempre haviam dois finais, é o que eles diziam, né? Porque ninguém sabia qual era o outro final, sempre passava um final, e aí você ligava, você dizia, e sempre aparecia lá o Tony Ramos, né? Dizendo, olha, estão aqui duas possibilidades, será que esse determinado personagem fará isso, ou será que ele fará aquilo? Você decide. Aí você ligava e lá definia o final daquela história. É interessante porque há uma busca mesmo para que você tenha que tomar decisões. A nossa vida desde criança, irmãos, nós somos levados a tomar decisões. E existem, no mínimo, 3 decisões cruciais na nossa vida. Quando você é criança, você é levado, a primeira pergunta que se faz, o que você vai ser quando crescer? Mas eu sou criança, eu não sei o que eu vou ser quando eu crescer, nem imagino o que eu vou ser quando eu crescer, mas aquilo fica batendo na sua cabeça. Não, aí o garoto quer ser um bombeiro, o garoto quer ser um médico, né? A menina uma advogada, mas a vida tem tantas coisas, eu já pensei em ser tanta coisa, não é? Já quis fazer até educação física na faculdade, imagina, eu fazendo educação física com esse físico, né, de atleta que eu tenho, seria algo terrível. Mas a pergunta quando a gente é pequeno é essa, que você vai ser quando crescer? Uma decisão que nós temos que tomar na nossa vida e que ela é drástica, porque vai nos conduzir durante todo o resto da nossa vida. O que eu vou ser, o que eu vou fazer na minha vida, o que eu vou chegar no final da minha vida e olhar para trás e falar, valeu a pena. Qual é a minha profissão?
Com o que eu vou ganhar o dinheiro, o recurso para minha família? É uma pergunta, é uma decisão difícil que muitas vezes o jovem ainda, tão jovem, com 18, 17 anos, tem que tomar essa decisão. E nós que muitas vezes acompanhamos aqui os jovens da igreja, é sempre assim, eu não sei o que fazer, eu não sei, eu tenho que fazer um estudo para saber o que eu gosto, o que eu não gosto. É complicado decidir tão novo assim o que ser, o que fazer pela frente. Outra questão, outra pergunta que sempre nos fazem quando criança e que nós carregamos para o resto da nossa vida é o seguinte: quando a gente vai cantar parabéns, sempre vem aquele com quem será, né? Canta parabéns e depois com quem será que fulano vai casar. É uma decisão crucial na nossa vida. Desde criança alguém sempre canta, sempre tem aquele espertinho que puxa com quem será no aniversário, não é? Porque é uma decisão que nós temos que ter tremendamente reconhecida e firmada com quem eu vou passar o resto da minha vida. Será que eu vou viver solteiro? Será que eu vou viver um ermitão, né? Vou passar minha vida inteira sozinho? Não, eu preciso decidir com quem eu vou me casar. Talvez você esteja pensando: pastor, mas está passando da hora já, pastor. Estou ficando velho aqui, nada. Está difícil aqui, eu não sei o que vai acontecer. Estou solteiro e já estou aqui quase com 40 e nada. Espera no Senhor, irmão, espera no Senhor. Ele tem o melhor para a sua vida. Amém? Cadê? Desse jeito, acho que vocês não vão casar nunca. Amém? Amém. Nós temos que decidir com quem nós vamos casar. Não é fácil, é uma decisão difícil. E uma última decisão, que sempre nos perguntam ainda quando criança, mas que vai fazer a diferença na nossa vida no futuro, é que pergunta assim, a grande pergunta é: quando eu morrer, eu vou para o céu? Não é? Para onde você vai? Para onde eu vou quando eu morrer? Será que eu tenho que definir, desde muito cedo, aonde eu quero passar a minha eternidade? 3 decisões que nós precisamos tomar e que você precisa tomar e pensar muito bem no que você vai decidir, porque ela vai influenciar completamente a sua vida. O que você vai fazer, com quem você vai passar o resto da sua vida e para onde você vai depois que morrer. Decisões que, se nós não colocarmos e não estabelecemos alguns critérios para decidir, certamente nós vamos sofrer amargamente. A verdade, gente, é que escolher não é fácil, e nós temos muitos exemplos de pessoas que escolheram situações terríveis na sua vida. Quando você faz uma escolha errada, certamente essa sua ação gerará uma consequência que você vai ter que sofrer e carregar para o resto da sua vida. Essa consequência, ela não vem por acaso. É interessante quando a gente olha para o mundo e vê a situação do mundo, e você vê lá na Europa essa semana, o que está acontecendo lá, os rios estão transbordando, algo que nunca aconteceu, estão todos desesperados naquele lugar. A gente vê que aquilo nada mais é do que uma escolha, uma consequência de uma escolha do homem de não respeitar a natureza. E a gente olha esse mundo e a gente começa a ver que dezenas de questões ou de coisas que estão acontecendo, só estão acontecendo porque foram tomadas decisões erradas e agora temos que arcar com as consequências. Sem dúvida, talvez você tenha tomado na sua vida decisões erradas, que tenham trazido para você consequências terríveis. E talvez você esteja levando essas consequências até hoje. Eu me lembro da história de Davi, que estava, enquanto todos os reis estavam decididos, eles eram costume dos reis, ir às guerras, Davi decidiu ficar, ele começou ali, errando. Ele começou a decidir ficar numa boa, enquanto todos os reis saíam para as guerras. O fato dele ter ficado fez com que ele olhasse a Betseba tomando banho. E ali o que ele fez? Escolheu coabitar com ela. A consequência dessa escolha errada de Davi foi o quê? O sofrimento,
a morte de um homem sério e justo, que era Urias, e o sofrimento dele de ver o seu filho morrendo diante dos teus braços. Consequência terrível. A gente não lembra só de Davi, a gente lembra de Jonas, que Deus fala para ele fazer determinada coisa e ele escolhe. Olha como que é interessante isso. Ele escolhe caminhar pelo lado errado e fala, bom, se esse barco está indo aqui para Nínive, vou para o outro lado. Eu vou navegar para o outro lado porque eu quero cada vez mais distância disso aqui. Então ele entra, escolhe entrar no barco e ele vai navegando e decide ali enfrentar uma das maiores tempestades que não só ele enfrentou, mas todos aqueles que estavam no barco estavam enfrentando consequências da sua escolha errada. Normalmente na nossa vida é assim. Quando nós escolhemos errado, não somente nós enfrentamos as consequências das nossas escolhas, mas todos aqueles que estão em volta de nós também sofrem. E Jonas então percebe o que ele tinha feito, ele entende o que ele tinha feito, qual a consequência? Ele é comido por um peixe. E aí você conhece a história. Também o filho pródigo. O filho pródigo decidiu abandonar tudo que ele tinha. Era dele. O próprio pai diz, tudo que você tem aqui é seu. E ele pede, escolhe, decide escolher, ele decide sair de casa. E leva com ele toda a sua herança. E no caminho dessa loucura, dessa decisão insana, ele então pede tudo. Ele passa então a comer restos de comida com os porcos e está ali então sofrendo pela consequência, pela escolha não pensada, e aí ele vive um sofrimento terrível. Todas as nossas escolhas, elas vão nos trazer consequências. É por isso que eu afirmo hoje para você que você deve, se você quiser marcar isso, você deve escolher, quando você deve escolher algo que vai dar frutos ou vai fazer a diferença, é na eternidade. Se você quer escolher bem, pense se algo que você está escolhendo vai ser influente, não só nesse mundo, mas na eternidade. Porque se nós basearmos as nossas escolhas naquilo que estamos vivendo aqui, você está completamente fora do foco de Deus para a sua vida. Para você ter uma ideia, e é interessante isso, o bom é que, diante das nossas escolhas, nós que caminhamos com o Senhor, não estamos sozinhos. Deus, Ele é especialista em nos ajudar nas nossas escolhas, a nos orientar nas nossas escolhas. Esse texto é tão lindo, porque Ele te deu, a palavra de Deus diz que Ele te deu o livre-arbítrio. Você pode escolher caminhar com Ele ou não caminhar com Ele. Mas o texto fala que Deus, Ele não se lembra das nossas iniquidades e dos nossos pecados, mas Ele nos lembra segundo a sua misericórdia. E segundo a sua bondade, Ele nos mostra, no versículo de número 8, bom e reto é o Senhor, Ele nos ensina o caminho aos pecadores. Então, quando nós andávamos fora dos caminhos de Deus, quando nós caminhávamos por veredas perdidas e tortuosas, o Senhor estava pronto e nos esperando para mostrar o caminho correto. Eu gosto de ver aquele rapaz que fica sempre em frente àquelas aeronaves no aeroporto. Eu não sei como que é o nome dessa profissão. Aqui ele fica fazendo aqueles sinais. E também nem imagino o que significa cada um daqueles sinais, não é? E aí ele fica ali enquanto o avião está chegando, taxiando, mostrando qual é o caminho, qual o lugar que aquela aeronave gigantesca, né, precisa seguir diante para poder chegar no lugar certo. Então, Deus, Ele nos ensina, é interessante ensinar o caminho. Quem aqui já saiu e não sabia para onde ia, sabia que tinha um endereço, mas não sabia chegar naquele lugar? Eu já fiz isso várias vezes. É ou não é? Graças a Deus que inventaram o GPS. Porque eu me lembro que a gente saía sem GPS, alguns anos atrás, e era algo terrível de você ficar pedindo informação.
E as pessoas explicavam de qualquer jeito, você nunca lembrava, você não esquecia, né? Você não sabia como que era, porque era muita informação, vira direita, vira esquerda, depois vira direita. Aí você começa o caminho, aí a pessoa, mas ele vira onde? Direita ou esquerda? Ah, nem sei que lugar que é. Aí inventaram o GPS. Aí você põe lá aonde você quer chegar, e o GPS, né? Todo carinhoso, sempre você coloca uma voz que, né, te ajuda. Vire à direita, né? Vire a próxima à esquerda. A 300 metros, quer dizer, ele já te prepara. Você fica tranquilo e não tem como errar. Isso que é interessante, não tem como. Às vezes, se você não prestar atenção, ele te leva por umas trilhas meio estranhas. Eu me lembro, eu estava em Curitiba, eu não conheço nada em Curitiba, a gente foi baseado no GPS. Caminhando lá, dirigindo lá, e a gente colocava o endereço, ele nos levava. Mas, irmãos, a gente colocou para ir no caminho mais rápido. Ele colocou a gente nos lugares, fala, meu Deus, tem rua aqui, não acredito nisso. A gente subia por trás de umas vielas, de umas coisas, falei, Senhor da glória, onde que esse negócio está nos levando? Mas no final a gente chegava lá. É interessante que esse texto fala que Deus ele vai te ensinar o caminho. Ele ensina o caminho aos pecadores. Ele mostra, ele faz um sinal, ele é o farol, olha aqui, o caminho é esse. Você está aí longe, você está caminhando errado. Então, desde o princípio da sua caminhada cristã, Deus tem mostrado, Deus tem olhado, Deus tem estado com você para te ensinar o caminho correto, para te mostrar o caminho correto. Talvez no passado você tenha feito escolhas erradas e que esteja enfrentando consequências hoje. Mas eu quero dizer uma coisa, Deus ele é poderoso para mudar a sua história, para transformar a sua história, para fazer tudo novo na sua vida, para te dar um novo começo. É por isso que nós pregamos aqui, irmãos, nós falamos, nosso slogan é esse, a comunidade da esperança, é um lugar de novos começos. Eu vou começar de novo, eu vou ter que fazer novas escolhas, mas agora é diferente, é baseado naquilo que Deus tem me ensinado. Deus é especialista em te ensinar o caminho, Ele vai te mostrar para onde você deve ir, como você deve ir, não só para onde você deve ir, mas como você deve ir. Esse texto diz que, no versículo 9, Ele vai te guiar, Ele vai te guiar, Ele vai estar com você. Quando você dirige, quando você está dirigindo, é você que dirige aquele veículo, não é? Então você sabe, você conduz o veículo, você dirige para determinado lugar. Se você está num ônibus, por exemplo, você está sujeito ao que o motorista está fazendo. Não tem jeito, não é você que está mexendo lá naquele volante, o motorista, ele que vai dirigir, é ele que vai mostrar o caminho, é ele que vai guiar. Não tem jeito. Agora, quando você deixa Deus dirigir a sua vida, quando você deixa Ele controlar a sua vida, Ele vai levar você a lugares maravilhosos, a lugares aonde você vai ser edificado, aonde você vai crescer, aonde você vai ter paz e felicidade. Deixa Deus guiar você. Deixa Ele ir pelos caminhos dEle. Irmãos, ainda que você não entenda qual é o caminho de Deus, ainda que você não compreenda para onde você está indo, o que está acontecendo, se não era o caminho que você fazia, ou que você esperava, deixa Deus dirigir. Às vezes nós queremos fazer os nossos caminhos, e muitas vezes eu estou com a minha esposa do lado, e sempre assim, né? Mulher gosta de falar para o motorista, para o esposo, para o marido, fala assim, olha, faz assim, faz assado, vira naquela outra. Fala, por favor, deixa que eu estou dirigindo, não é você quer sentar aqui? Senta aqui e dirige, é ou não é? É sempre assim, eu brinco com ela. Mas deixa Deus dirigir, não defina os seus próprios caminhos, não defina. Se você quiser fazer os seus próprios caminhos, certamente você vai sofrer, vai encarar consequências erradas. Deixa Deus dirigir, ainda que você... Não, mas seria, de repente, por esse caminho, seria mais rápido. Se eu virasse aqui, seria melhor. Mas se você for por aqui, que caminho que você está fazendo? Se é Deus que está dirigindo, você tem a certeza e convicção de que Ele tem o melhor para você. De que Ele tem algo especial para você.
Deixa Deus dirigir a sua vida. Deixa Ele guiar. Ele guia, Ele dirige, Ele vira para o lado certo. Ele vira para o outro lado correto. Quando você menos esperar, você chegou. E quando você chegar, você vai saber que ali é porto seguro. Que ali é lugar de bênção. Que ali é lugar onde você vai crescer. Onde você vai estabelecer. Onde você vai ser uma bênção e prosperar. É ali o lugar que Deus tem dirigido você. É interessante esse texto. Porque ele fala que todos os caminhos do Senhor, ainda que eu ache que não é esse caminho, ainda que eu ache que esse caminho é meio difícil, ainda que eu pense que o caminho está errado, ainda que eu pense que o caminho é meio perdido, meio sem noção, a Bíblia diz que todas as veredas, todos os caminhos do Senhor são de misericórdia e de verdade para aqueles que guardam sua aliança e seus testemunhos. Todos os caminhos do Senhor. É o Senhor. No versículo 11, o salmista diz: por amor do teu nome, Senhor, perdoa as minhas iniquidades, pois ela é grande. Lembra daquele pecador que estava caminhando e não sabia para onde ir? Agora ele encontra no Senhor alguém que pode transformar, que pode mudar a sua história. Perdoa as minhas iniquidades. Agora eu sei qual é o caminho. Agora eu sei para onde eu vou. Agora eu sei aonde eu quero chegar. Agora eu sei o que eu quero fazer. É o Senhor que é meu farol. É o Senhor que é meu alvo. É para lá que eu vou. Deus, Ele te direciona em todas as áreas, meu amado. Deus te conduz. Deixa Deus te conduzir. Sabe por quê? Se você temer ao Senhor, Ele certamente lhe mostrará o caminho que você deve escolher. Se você pegar esse texto, ele é tão profundo, ele é tão maravilhoso, porque ele nos traz aqui algumas características do Deus que está nesse texto, daquele que te ajuda a escolher o caminho. É muito importante saber isso. Imagina você sair para algum lugar e perguntar para alguém assim: olha, como que eu faço para chegar em tal lugar? Eu não sei. A pessoa responde: não faço a mínima ideia. Mas faz o seguinte, vai aqui para frente, aqui diante, não pergunta no posto Ipiranga, não. Vai aqui em frente, adiante, e vê o que dá. Você fala: pelo amor de Deus, não quero caminhar, não quero seguir esse caminho, essa orientação, não. Não quero, não. Eu quero alguma coisa certa. Então, é importante você saber quem está te ensinando o caminho. Você sabe chegar em São Paulo? Você sabe andar por lá? Uma vez a gente foi com o pastor Cavalari lá para São Paulo. Ele: não, pode deixar que eu estou anos aqui, eu vivi a minha vida aqui. Eu sei para onde é, eu sei o que estou fazendo. Então tá bom. Começamos a andar, para onde que você vai? Não sei. Chegou lá, vira aqui, não. Onde a gente está? Não sei. Eu nunca andei por aqui, meu lado era outro. A gente brinca com ele, né? Mas é importante você saber quem é a pessoa que está te ensinando o caminho. Senão, você vai chegar onde? A pessoa conhece o lugar? A pessoa já foi para lá? Ela sabe qual é o melhor caminho, que vai sair do trânsito? Ela sabe. Ela sabe qual que é a reta. Senão, você pega aqueles irmãos, ó, pega aqui e vai, sempre às direitas, vira às direitas, depois pega as esquerdas e vai. E vai para onde? Eu não sei. Você precisa saber quem é a pessoa que está te mostrando o caminho, irmão. E esse texto é tão maravilhoso, porque ele nos traz umas características assim, do Deus que está te mostrando o caminho, do Deus que está te ensinando. Olha só que interessante, ele fala que Deus é bom e é reto. Uma pessoa como Deus, que te ama, que demonstra sua bondade, que é justo naquilo que faz, Ele sabe exatamente, Ele conhece o que é melhor para você, Ele é bom, a sua bondade dura para sempre, diz a palavra de Deus. A bondade do Senhor, ela caminha conosco, dia após dia. Deus é amoroso, um Deus de amor. Ele diz aqui, no versículo de número 11, por amor do teu nome. É o Deus que perdoa porque te ama. Irmãos, se eu preciso saber de alguma coisa na minha vida,
eu preciso ter uma convicção na minha vida. É a certeza que eu preciso ter, é que Deus me ama. E Ele não vai me deixar perdido. Ele não vai me deixar desorientado. O Deus que eu sirvo não vai fazer isso. É um Deus respeitável. Versículo aqui, de número 12. Qual homem que teme ao Senhor? Eu respeito esse Deus. Ele é digno do meu respeito. É um Deus que é eterno. Versículo de número 6. As misericórdias do Senhor são desde a eternidade. Um Deus que sabe tudo. É um Deus que conhece tudo, que me formou, que te criou, que antes mesmo de eu imaginar alguma coisa, Deus já sabia. É esse Deus que eu quero que me guie, que me dirija. É esse Deus que eu quero que seja aquele que me oriente o caminho. Um Deus que é misericordioso, que ainda que talvez eu tenha tomado decisões erradas no passado, ainda que eu tenha feito escolhas erradas no passado, esse Deus, Ele é misericordioso. É um Deus que me abraça. Se você começar a olhar para as histórias de Davi, de Jonas e do filho pródigo, você vai ver que eles enfrentaram sim as consequências das suas escolhas, mas em todas elas, Deus esteve presente, abraçando e conduzindo para uma nova etapa na vida deles. É um Deus de misericórdia. Talvez você tenha chegado aqui hoje, vivenciando, sofrendo escolhas, consequências das escolhas erradas que você fez. Talvez você nem você tenha feito, mas os seus pais fizeram, os seus ancestrais fizeram, escolhas que hoje você acarreta e leva com você, situações que talvez você não tenha culpa nenhuma, mas as consequências elas vêm. Eu quero dizer o seguinte: há um Deus misericordioso, pronto para estender a mão para você e mudar a sua história. Esse Deus, Ele é misericordioso, esse Deus é verdadeiro, a sua palavra, ela é verdadeira, Ele não vai mentir para você, não vai fazer aquelas brincadeiras, né? Que às vezes quando a gente era criança fazia, a pessoa passava, perguntava, viu, qual que é o caminho, como faço para chegar em tal lugar? Aí você ensinava um caminho completamente diferente, para o cara ficar cada vez mais perdido. Não, esse Deus, Ele é um Deus verdadeiro, que te mostra qual é o caminho real, qual é o lugar definido, concreto, para a sua vida. É um Deus que abençoa, é um Deus comprometido com você, Ele faz aliança. Veja aqui, versículo de número 10, é um Deus que guarda, que abençoa aqueles que guardam a sua aliança. É um Deus que tem comprometimento com você. Ele não está alheio às suas lutas, às suas dificuldades, Ele não está alheio à sua vida. Você parece está vagando aí, você não sabe para onde vai, você está navegando aí ao léu, né? Sem saber para onde vai, para onde que essa vida aqui é assim, a gente vai levando a vida, de qualquer jeito. Não, o Deus que te guia, que direciona, é um Deus comprometido com você. Se Ele começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para terminar. Deus te orienta nas decisões. E sabe qual que é a consequência, meu amado, das escolhas corretas? Sabe qual que é a consequência de saber o que é viver e de escolher aquilo que é mais importante? Versículo de número 13. A sua alma pousará no bem, e a sua semente herdará a terra. Não só você vai ser abençoado, como também toda a sua descendência vai receber a consequência boa das escolhas corretas que você faz. Deus vai abençoar a sua vida, a sua família. Deus vai fazer a diferença. Deus vai moldar, vai preparar. É por isso que é maravilhoso ser dirigido por Deus. Nós vamos desfrutar de todo o bem, de tudo que é bom,
Deus vai nos encher de paz, uma paz que excede todo entendimento. Essa paz, ela é o árbitro dos nossos corações. Essa paz, ela, que diz a palavra, ela guarda o nosso coração e a nossa alma, a nossa mente. Se você quer saber qual caminho você deve escolher, o que fazer diante de uma situação, diante de uma decisão, ore ao Senhor, clame a Ele. Não tome decisões precipitadas. Não faça segundo o que lhe parece ser bem, somente a você. Às vezes a gente acha, não, isso aqui vai ser bom para mim. Mas lá na frente a gente nem imagina a catástrofe que virá sobre a nossa vida. Agora, se você ora a Deus, ainda achando que aquilo pode ser bom para você, Deus não permite você fazer. Você sofre, você fica triste, mas você vai lá ver lá na frente como é maravilhoso o que Deus faz. Para terminar, eu me lembro de uma história interessante que eu li. Dizia que um rapaz foi comprar um carro, o carro dos sonhos dele. Trabalhou anos para comprar aquele carro. Ele queria comprar aquele carro. E ele chegou e foi em determinada loja, olhou o carro, tinha o dinheiro para comprar aquele carro. E ele viu o carro, era aquilo que ele queria. A cor, o estofado, até o cheiro do carro parecia coisa assim que chamava a atenção dele. Ele entrava lá dentro, sentia como se fosse um rei realizando o sonho dele. Mas ele pensou bem e falou, bom, eu vou pesquisar em outros lugares. Ele estava com um amigo dele. O amigo falou, rapaz, mas você não vai comprar esse carro. É tudo que você sonhou, tudo que você quis. Está aqui, o preço está bom, estava assim, bem abaixo do mercado, do valor do mercado. Ele falou, mas você não vai comprar esse carro, é bom para você, além de você comprar algo que você quer, depois lá na frente você vai fazer um negocião, você vai poder vender aí por um preço maior, você está comprando por um preço bem menor, não é possível que você não vai comprar esse carro. Eu falei, não, eu não vou comprar o carro, eu vou orar ao Senhor. E ele orou a Deus. O outro, espertão, foi lá e falou, você quer saber, eu vou comprar esse carro, é para mim. Foi lá, correu, comprou o carro para ele, porque falou, não, esse carro está muito bom. Comprou o carro e tal, e foi aquela coisa. O rapaz orou, e Deus falou no coração dele, não é esse carro, não é isso para você, não é isso que eu quero para você, espera que eu vou te dar o melhor. Irmãos, passou um mês, o amigo dele chegou, rapaz, eu fui lá, comprei o carro, é mesmo? E aí, tudo bem? Cara, que dor de cabeça. Comprei o carro, descobri que o carro era completamente batido, o motor era de outro carro, eu tive que ir no Detran, mudar o motor, tirar, foi uma dor de cabeça, quase que fui preso, porque eu comprei aquele carro, e agora estou tentando vender, eu vou levar nas lojas para vender, ninguém quer comprar o meu carro, porque estão vendo que é batido, perdi dinheiro, se eu for vender, eu vou vender pela metade do preço do que eu comprei. Foi uma barca furada para a minha vida. Às vezes, irmãos, nós não oramos a Deus por coisas, pode parecer estranho, pode parecer banal, mas é no nosso dia a dia, sabe, nas nossas escolhas pequenas, que Deus quer nos orientar. É sair para comprar alguma coisa, Senhor, mostra qual a melhor loja. Nós fomos há dias atrás comprar tecidos para o Ministério do Balé, a gente foi em São Paulo, imagina aquele lugar, mas um monte de loja ali no Brás. Já tínhamos até visto algumas lojas, fomos lá comprar tecido, era bastante tecido, para fazer as roupas das meninas que vão dançar no final do ano. Chegamos naquela loja, mas antes falei, Senhor, abençoa a nossa ida, que o Senhor nos guarde, nos livra de coisas ruins, de situações difíceis. Chegamos lá, irmãos, nós chegamos numa loja e falamos, olha, você tem esse tecido? Olha, não tenho esse. Mas olha, eu estou te indicando, vai naquela loja ali, uma lojinha pequena, de esquina. Nós entramos lá,
o preço era assim, simplesmente, acho que 2 vezes abaixo do que nós estávamos pensando. Deus abriu uma porta, tinha todos os tecidos ali, a gente comprou tudo que tinha que comprar e viemos embora. Achamos que ia ficar o dia inteiro rodando naquele Brás ali. Deus direcionou todas as coisas. Deus quer fazer isso na sua vida. Aquele que teme ao Senhor, Ele mostrará o caminho que você deve escolher. Ah, pastor, como eu vou saber qual é a direção de Deus para a minha vida? Como eu vou saber? Irmãos, clame a Deus. Ele pode usar todas as coisas, todas as alternativas para te mostrar. Ele usa pessoas. E se ainda você não achar que não é possível, que se deve ser aquele que você tiver dúvida ainda, Ele vai usar até uma mula para direcionar você. Mas Ele vai direcionar a sua vida. Ele vai mostrar o que você precisa. E a paz, que é o hábito dos nossos corações, é que vai trazer a certeza da decisão correta. Talvez você tenha passado dias aí e que tenha que tomar uma decisão. Precisa estabelecer um compromisso. Ou precisa ver o que fazer, mudar de emprego. Ou precisa, enfim, pedir direção. Você pode pedir conselhos, procure pedir conselhos para as pessoas. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Mas também escolha as pessoas para pedir conselhos. Não vai pedir para qualquer um. Veja se essa pessoa tem um comprometimento com Deus. Veja se essa pessoa caminha com Deus. Veja se ela anda com Jesus. Aí você pode pedir conselho. Porque se você for pedir conselho para o seu chefe, para o seu amigo, que vai lá no final de semana, está no bar enchendo a cara, você está completamente errado. Mas pede um conselho para alguém que é idôneo, comprometido com a palavra. Deus também usa pessoas.